Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13, do 1 em diante. Então diz assim a palavra do Senhor: Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, e dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora ao Perate, e esconda ali na fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornava completamente inútil. E o Senhor dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho destemido de Jerusalém. Esse povo ímpio se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses, para prestar-lhe culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não ouviram, declara o Senhor. Oremos. Senhor, nós agradecemos, meu Pai, por esta palavra, fidelidade sua para as nossas vidas, e nós temos aqui o livre acesso a ela, e agradecemos, meu Pai, por essa experiência do profeta Jeremias, meu Pai. Que nessa noite possamos entender o que esse livro aqui quer nos dizer, meu Pai, o que esses versículos que lemos aqui, meu Pai, possa ser impetrado em nosso coração, assim como foi no coração de Jeremias, através do Teu poder, meu Pai, através da experiência vivida, através desse cinto aqui, nós podemos ver, meu Pai, que o Senhor queria passar um recado à nação de Israel e Judá. E nessa noite nós queremos também entender, meu Pai, o que devemos melhorar em nossas vidas, mudar em nossa vida, meu Pai, para que não possamos ser, meu Pai, assim como aqui essa circunstância desse povo estava passando, meu Pai. Graças nós te damos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos a história de Jeremias e a história de um cinto, né? Esse cinto é ele que foi, assim como toda a história, né, que foi lançada ao coração do profeta Jeremias, né? Ele que foi o protagonista de toda a história aqui, um cinto de linho. Porque Deus, ele tinha uma forma diferente de falar com os profetas. Ele não falava assim, ó, vai lá e fala dessa forma aqui, vou te ditar. É igual foi com Moisés, né? Moisés, ele tinha os 10 mandamentos e Deus escreveu lá, nas tábuas, os 10 mandamentos. Mas não era assim com os profetas aqui desta época. Deus, ele fazia com que os profetas passassem por algumas circunstâncias. E essas circunstâncias
Deus passava a sua mensagem. E o que eles viviam naquele momento é como se Deus derramasse o seu coração na vida do profeta. O que ele estava sentindo naquele momento pelo seu povo, o que ele queria transmitir, ele passava para o profeta. E o profeta sentia uma empatia por Deus, que ele desejava, né, a palavra do Senhor. Ele ficava procurando respostas de Deus. E em toda essa circunstância aqui, nós vemos essa história desse cinto. O que aconteceu? O profeta foi lá e comprou um cinto. E esse cinto, não é igual a esse cinto que a gente usa hoje, que é de 3, 4 centímetros, né, que a gente usa aqui normal. Ele era um cinto que ele pegava todo o tronco aqui, ele pegava desde a cintura até o peito. E esse cinto, ele era uma vestimenta que trazia a característica da pessoa. Você olhava na pessoa e você já logo enxergava o cinto na pessoa. Então era ali como a pessoa já era, você sabia de onde a pessoa tinha vindo por conta daquele cinto que ela usava, como a pessoa era, o status dela. E aí, o que Deus manda o profeta fazer? Pegar esse cinto e colocar e ir nos lugares que ele costumava ir, na reunião de trabalho, ir ao shopping, ir numa reunião de família, e aquele cinto com ele. E aí o profeta falou para ele, Deus falou para o profeta: agora você tira o cinto, não passe água, não lave ele, e o enterre, coloque numa fenda. E ele foi lá até o Monte Perate, e ali colocou, né, aquele cinto. E só depois de muitos dias, o profeta, por ordem de Deus, né? E aí você fica imaginando o que será que Deus quer falar através desse cinto, né? O profeta, por esses dias, deve ter ficado muitos dias orando para entender que Deus queria falar através desse cinto. E aí ele vai lá, desenterra o cinto, e aí Deus fala: agora você coloca o cinto. E o cinto estava todo podre, sujo. E agora você vai nos mesmos lugares que você foi. E aí eu acredito que o profeta ficou muito constrangido, né? E aí Deus falou para ele: está vendo esse cinto podre, sujo, do jeito que ele está? É assim que eu me sinto quanto a Israel. É esse constrangimento que eu estou sentindo neste momento. Né? E no versículo 11, nós vemos aqui o que realmente Deus queria falar com o profeta. Ele fala assim: assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Então, esse cinto, ele demonstrava como Deus estava. E a gente sabe que uma roupa, né, que nós vestimos, ela também demonstra como nós somos, nosso caráter, como a gente é. E esse cinto era dessa forma. Talvez, às vezes uma pessoa olha para você e fala: ó, comprei essa camiseta, vou te dar de aniversário, e ela é tua cara, porque a pessoa sabe como você se veste. Ou, comprei esse vestido para você, né? Uma vez, esses dias para trás mesmo, né, falei para Denise, né? Denise, aquele vestido é tua cara. Aí ela comprou, na primeira vez que ela vestiu, deu certo. Então, a roupa que nós vestimos também fala como nós somos. E o profeta, ele se vestiu bem, né, antes, e depois ele se vestiu mal, porque ele colocou um cinto todo estragado, apodrecido. E aí Deus estava falando ao coração dele: é assim que eu me sinto, meu povo está me defamando, ele deveria exalar o meu amor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite,
né, santidade como identidade. Então, a roupa, ela tem uma identidade, né, a nossa identidade. E nós somos, né, a roupa que Deus veste. Porque o profeta vestiu essa roupa, até certo momento, era uma roupa bonita, bem vista, bem adornada, mas depois se tornou improdidão. Então era assim que Deus estava sentindo, com uma roupa toda podre. Imagine você, uma roupa, o profeta passando pelos mesmos lugares que ele passou, mas agora com esse cinto todo podre, todo estragado. E era assim que Deus estava falando ao coração do profeta. E ele foi lá e transmitiu esta palavra ao povo. E é isso justamente que nós estamos vendo nesses versículos aqui. E eu quero convidar os irmãos hoje a entender o que é viver uma vida de santidade, que esse ano nós vamos falar bastante sobre esse tema, e o que é essa santidade como identidade para as nossas vidas. E aí eu convido os irmãos a abrirem outros versículos aqui. Nós vamos ler bastantes versículos nessa noite. Efésios 4, capítulo 4. Do 17 em diante. E aqui nós vamos entender como é o procedimento dos filhos da luz. Nós que aceitamos a Jesus. Efésios 4, 17 diz assim: assim eu lhes digo, no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, mas que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, a despir, né, essa roupa antiga que nós tínhamos, e vestir uma roupa nova, a roupa da santidade, que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e revestir do novo homem, criado semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Parada aqui no 26. Então, nós somos membros do mesmo corpo. E nós devemos aqui, no versículo fala que nós somos abandonar, né, aquela vida que nós vivíamos, e agora nós, através dessa santidade que nós temos, porque às vezes a pessoa escuta a palavra santidade e ela fica, nossa, mas eu sou santo, mas o próprio apóstolo Paulo fala que nós sede santos como eu sou santo. Santo quer dizer que você é separado e você tem uma nova vida. E o santo também peca, comete erros, ele não vive na prática do pecado. E aqui nós devemos entender que nós, através da nossa vida, iremos mostrar à comunidade que estamos inseridos, às pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós vamos mostrar o nosso Deus, que nós servimos. E fica claro isso, fica muito claro quando nós buscamos ao nosso Deus.
E aí ele continua dizendo aqui no 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem suas iras antes que o sol se ponha. Então aqui, às vezes nós nos iramos e cometemos pecado às vezes, por situações, né, que nós passamos no nosso dia. E aqui o versículo está nos dizendo que aquele dia mesmo, se você tem uma pendência, se você fez algo que você constrangeu alguém, eu achei que não devia ter agido assim, né? Às vezes uma pessoa te manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, ou às vezes ela te fala uma coisa pessoalmente mesmo, e ali no momento você está vivendo ali, no sangue ali, fervendo, né? Aí você vai lá e dá aquela retruca, né? E você não se contém, e ali você fala por coisas que às vezes nem queria falar, ou às vezes você fala umas verdades, mas fala de um jeito que não deveria ter falado. E a palavra está nos dizendo aqui que a gente deve apaziguar, deve voltar atrás e pedir perdão, né? E é assim que se porta o servo de Deus, é assim que nós devemos andar em santidade. E o 28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Veja bem, o modo que você fala vai conceder graça aos que te ouvem. Então, a gente escuta, hoje a gente vê um filme, né, e eu não sei se é o tradutor brasileiro ou se é os Estados Unidos que faz filme assim mesmo, é só a palavra torpe, né, e aquela palavra P e outras mais, né, filha do P e vai... A gente quando vê na televisão aqui no Brasil, né, não sei se lá nos outros países é assim, né, mas a gente vê e aí faz aquele barulhinho, né, pi, 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 né, a pessoa está xingando. E a gente vê uma sociedade assim, e nós temos que ser diferentes. Nosso palavreado tem que ser diferente. E eu acredito que o Espírito Santo ele vai moldando, né, palavras que a gente falava anteriormente, e nós vamos nos moldando. Aí a pessoa olha, escuta você falando, já vai ver, fala, não, essa pessoa é diferente, né? Você vai em alguma igreja? A pessoa pergunta, né? Só pelo jeito que você fala. Então, nós somos, né, o Espírito de Deus. Nós temos a identidade vinda de Deus. 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados na dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria, calúnia, bem como toda maldade. É parte boa essa aqui, gritaria. Livre-se de gritaria, né? É difícil a gente nos conter, mas a gritaria, ela não é de Deus, né? Às vezes você, no momento, precisa falar um pouco mais alto, mas não gritaria, né? Como diz aqui o versículo. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Amém? Aí também nós vamos ver aqui em Colossenses 3, que diz praticamente a mesma coisa. Um pouquinho para frente, aí, Colossenses capítulo 3. A instrução para um viver santo. Colossenses capítulo 3. Portanto, já vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ei, isso aqui é difícil. Porque é igual essa onda que estamos passando de vírus aí,
A gente fica olhando, nossa, o que vai ser de nós? Vai ser de nós, irmão? Nós vamos viver no céu. É isso que vai ser de nós. Qualquer hora o Senhor vai voltar, vai nos buscar. É isso que vai ser de nós. Não vai ser essa pandemia que vai nos tirar a paz. Por quê? Nós ficamos olhando sempre aqui. Nós quer ver o futuro do nosso mundinho aqui. E nós iremos passar por dificuldades aqui, mas nós temos que sempre pensar nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que era da roupa antiga, você tem uma roupa nova agora. A roupa que é a santidade de Deus. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na obediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Quando costumavam. Então nós vivíamos uma vida antiga, agora nós somos renovados. Mas agora abandone todas as coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, a velha roupa, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Até nas coisas pequenas, né? Para aí no versículo 11. Coisinhas pequenas, né? No nosso dia a dia, a gente tem que exalar esse amor de Deus e não viver, não abrir portas para mentira. Né? Às vezes você fala uma mentira assim do nada, por vergonha. Né? Por vergonha você prefere mentir. E não é isso que a palavra está ensinando. Né? Passa a vergonha. Você vai ficar muito mais feliz dessa forma. Passe a vergonha. E não minta. Né? Porque não é isso que Deus se agrada. Deus se alegra na verdade. Deus vai se alegrar do modo certo, não do modo errado que você age. Nós paramos 11, né? Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então não há diferença agora, não há palmeirense, corintiano, são paulino, somos todos iguais, né? Não tem mais o pobre, o rico, ou que você pensar aí, né? Onde você vê diferenças, né? Com Deus, em Cristo, nós somos, a palavra diz aqui, Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem aqueles que tiverem um com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros toda a sabedoria, e cante salmos, hinos, cantos espirituais, como gratidão a Deus no seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém?
Então, são esses versículos aqui que nos mostram, né? A palavra de Deus nos mostra como nós devemos ser no nosso dia a dia. E por isso que nós devemos sempre lembrar que aqui nessa palavra aqui a Jeremias, nós somos como se fosse uma roupa de Deus. A primeira igreja batista de Batatais é a roupa que Deus veste. É uma das roupas que Deus veste. E essa roupa de Deus, assim Deus deseja, que nós venhamos exalar o seu amor. Venha ser uma roupa cheirosa, limpa. No caso aí do profeta era um cinto, né? E nós somos esse cinto. Nós somos uma roupa de Deus que exala o seu amor e poder por onde que nós vamos. E, irmãos, é incrível que realmente o povo de Deus pode fazer, né? E dar direção para essa nação. Eu estava pensando, né, em palavras, né, para dizer para minha sobrinha esses dias, ela foi num encontro, e eu falei justamente a isso a ela, né, que a nação está perdida, né, está sem Deus, está sem direção, está triste por conta do que está acontecendo a cada dia, e elas não têm esperança nesse Deus que nós temos. E nós temos que buscar esse Deus para que lá fora, de alguma forma, nós possamos levar o amor àqueles que estão perdidos com essa situação que estamos vivendo. Então, o que estamos fazendo aqui nessa noite, estamos aqui como se fosse limpando as nossas vestes, né? Para que o Senhor possa nos usar lá fora, onde quer que nós formos. E, irmãos, assim como Jesus disse também, né, em Mateus 5, quero terminar com esses versículos aqui. Mateus capítulo 5. No Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Mateus 5, no versículo 13, diz assim. Aí. Mateus capítulo 5, versículo do Novo Testamento. Amém? Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas o sal perde o seu sabor, e como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então o sal, quando ele perde seu sabor, ele não serve para nada. Mas olha o que ele diz sobre nós, ó. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte, sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Então, quando nós somos a luz, nós não podemos ficar escondidos. Não podemos ser o crente 007. Nós temos que ir lá mostrar ao mundo quem nós somos. Ao contrário, coloque-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então termino com esse versículo aqui e que Deus possa nos abençoar nesta noite através dessa palavra. Que você possa entender que a primeira igreja batista de Batatais é uma das roupas que Deus veste. Amém? E essa roupa vai exalar o amor de Deus lá fora. Amém? Convido o Ministério do Louvor, nós vamos terminar nosso culto louvando ao nosso Deus.